Muita gente toda hora bota para mim, Cadu, o Brasil não é para pessoa que não é profissional. Sim, é. Não é. Não é. O Brasil, infelizmente, é um país de ladrão e, infelizmente, nós não tomamos ainda vergonha na cara. Meus amigos, desde já agradeço aí pela audiência nas nossas redes sociais. Vai compartilhando aí. Eu peço a você que compartilhe, que você dê o like, que você comente os assuntos que nós vamos abordando aqui no nosso programa, porque as redes sociais, tanto YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, entendem quando há compartilhamento, quando há o like, dislike, há o comentário, há informação, é uma informação importante para a pessoa que está assistindo. E aí a distribuição dessas mídias sociais é maior. Então é importante que você participe aqui desse programa que a gente está colocando no ar de segunda a sexta, às 19 horas e compartilhando com vocês. Ontem, quando eu estava vendo os comentários, eu dou uma olhada em todos os comentários, porque quando eu estou fazendo aqui para vocês, fica muito difícil por conta de eu estar na tela, às vezes olhando, inclusive lendo alguma coisa aqui no nosso teleprompter e, ao mesmo tempo, verificar os comentários. Eu sei que tem muita gente que pede o boa noite e tal. Eu acho mais interessante que você deixe marcado no comentário, é o que eu estou dizendo, comente mesmo. Deixe marcado no comentário, às vezes, uma opinião, uma informação, para que eu possa averiguar e depois trazer outro vídeo para vocês sobre o assunto que vocês estão pretendendo. No meu Twitter, houve uma postagem de uma pessoa, essa pessoa me marcou falando sobre um determinado jornalista e que esse jornalista seria jornalista de verdade, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, sinceramente, eu botei meu pé atrás e esperei. E logo várias outras pessoas começaram a mostrar para esta pessoa que tinha publicado que o tal jornalista ele não era assim tão honesto como essa pessoa queria dizer, tá? Não era honesto com a informação. Honesto com a informação. E como algumas pessoas lembraram uma postagem que foi feita no ano de 2015, né? Começou no finalzinho de 2014, várias revistas, vários jornais republicaram colunas, porque o assunto era muito escrachado, um assunto muito escrachado, e era um assunto que tinha prova. Tinha prova. Quando você faz um pagamento a um veículo de comunicação, fica registrado. Não tem como você... Pode ser um blogzinho. Pode ser até uma pessoa física, tá? Responsável por esse blog. Um jornalista, vamos dizer assim. Um radialista. Fica registrado. Não tem como você se sair. Agora, tem valores para essas publicações. Mesmo na internet, isso já faz muito tempo. Você tem um custo por exibição, porque cada clique tem um custo para a pessoa que contratou aquele veículo online. Então você tem grandes portais de notícia, e é isso que eu vou demonstrar aqui para vocês, grandes portais de notícia que cobram, por exemplo, 3 centavos. 3 centavos o clique. Agora me diz, como é que um blog que a gente nem sabe exatamente que blog é esse, cobra 3 reais, por exemplo, por um clique? E a aferição disso, como é que foi feita? É parada. É por isso que eu vou compartilhar a tela aqui, mostrar a reportagem da época. Essa reportagem foi da revista Veja, mas ela foi reproduzida, comentada
e até ampliada por outros órgãos de comunicação. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês essa reportagem, é da revista Veja da época. Lembrando o seguinte, eu estou mostrando aqui a reportagem da Veja, mas houve várias outras revistas que publicaram matérias muito parecidas, blogs de notícias, né? Esse assunto, se você na época, estou falando aqui de 2015, tá? Embora a reportagem se remeta a 2013 e 2014, esses dados aqui que você vai vendo, eles são de 2015. Então veja só, quanto você paga para os blogs sujos do PT? Fernando Rodrigues, à exceção do UOL, divulgou as contas de publicidade federal para os blogs patrocinados pelo PT, para atacar jornalistas e veículos independentes que denunciam a roubalheira do suposto partido. É o que diz esse jornalista, né, da revista Veja na época, tá? E os números estão todos aqui, eles foram reproduzidos. Tanto era uma fonte oficial, né, porque todo blog vai ter que tirar nota fiscal, vai ter que o governo fazer aquele chamado empenho para fazer o pagamento. Então, olha, as verbas da chamada mídia alternativa passaram de 6,9 milhões em 2013 para 9,2 milhões em 2014, exatamente o ano de eleições, diz aqui a publicação na época da revista Veja. Lembrando o seguinte para vocês, presta atenção, eu estou falando aqui 9,2 milhões, mas 6,9 milhões, tá? E aí a gente fala de outros governos que não eram do PT, já é muito dinheiro. Eu estou falando sobre blog, é mídia alternativa, tá? Você abre um blog hoje, você entra no Google, né, no Blogger, você abre aí tranquilamente, né? E fica até difícil de você medir a audiência desse blog. Aqui a gente vê a tabela. São blogs, inclusive, que alguns estão até hoje, são controlados por alguns jornalistas muito conhecidos, tá? Provavelmente de vocês também, já que, como eu disse, teve uma pessoa que citou um jornalista e esse jornalista, viu, amiga, ele está incluído aqui. Tá? Então, esse jornalista, me desculpa, ele não pode ser colocado como uma pessoa isenta. Tá? Não tem como ser uma pessoa isenta. Não tem. Tá? Ele está aqui, está no meio disso aqui. Ó, veja só, esse custo mensal aqui. Brasil 247, 815 mil. Tá? O outro, Brasil de Fato, 50 mil reais. Brasil Econômico, 82 mil. Luiz Nassif, 499 mil reais. Diário do Centro do Mundo, 701 mil reais. Carta Maior, 160 mil reais, que era ligado a uma revista. A 160 mil reais. E o falecido jornalista Paulo Henrique Amorim, né, que era na época um apresentador do Domingo Espetacular da Record. Aqui, ó, 217 mil. Ópera Mundi, 264 mil. Fórum, 657 mil reais. Kennedy Alencar, 145 mil reais. Esses aqui são os maiores, tá? E na questão do custo da propaganda, e é o que o jornalista autor aqui da notícia chama atenção, ele mostra o custo da propaganda digital em grandes portais. Um portal que, se o governo quiser divulgar alguma coisa, alguma ação, uma propaganda, né, que não seja uma propaganda de opinião do próprio jornalista, porque aí não é um comercial, né? Acho que você deve concordar comigo, né? Esse caso aí tem várias figuras jurídicas. E não me interessa aqui, eu não estou querendo difamar ninguém, né? Mas o jornalista que a pessoa se referiu, ela era autora de um desses blogs. Então, para mim, ele está recebendo para emitir opinião. Ele não é como um blog profissional de notícia que recebe para botar o comercial ou para fazer um testemunhal, vamos supor, se for um radialista, né?
um apresentador de televisão, e eu não sou contra isso. Aliás, no início da minha carreira, muita gente falava que era um absurdo jornalista fazer testemunhal. Testemunhal normal, do mercadinho, do supermercado, da loja de móveis, ou o testemunhal de uma ação de governo. Sobre a ação de governo, eu sempre pedi o seguinte, olha, a prefeitura tal diz isso. Aí eu leio, mas dizendo que é a prefeitura. Que é a prefeitura, o governo tal, tá? Já fiz por diversos estabelecimentos. Não tenho problema nenhum nisso. Tanto não tenho problema que quando eu comecei a fazer, havia uma crítica enorme sobre isso. Hoje, até um determinado jornalista, né, que é ganhador de prêmio disso, prêmio daquilo, que fazia crítica, né, de jornalista fazer testemunhal, o cara está fazendo. Tem aquela outra também, que era apresentadora de um grande jornal, fazendo testemunhal. Aquele narrador de futebol famoso, fazendo testemunhal. Então, eu não tenho problema com isso. É um trabalho como outro qualquer. Agora, quando a pessoa está ganhando, como a gente demonstrou aí, para emitir opinião e ainda é de um veículo, o problema é esse. Essa pessoa tem um blogzinho, tem um blog. Sim, mas trabalha na emissora tal. Fica difícil. Quer dizer, usa o outro veículo menor para receber o dinheiro que ele não poderia receber no veículo grande. E está muito claro aqui, né, quando o cidadão faz a comparação dos grandes portais de informações, de notícias, com esse tipo de blog. Essa época foi quando estourou o chamado mensalão. Tá? E se você tiver paciência, eu tenho uma outra história para contar. Vocês lembram do caso mensalão? Teve um episódio de um depoente, aquele cidadão que era dono de uma agência de publicidade em Minas Gerais, que ganhou uma conta de um cartão de crédito ligado a um banco público federal. Ele ganhou a licitação. Né? Em determinado momento, ele perguntou sobre o dinheiro enorme que entrou na agência dele. E aí ele disse, não, doutor Joaquim Barbosa. Lembra do Joaquim Barbosa? Que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi exatamente o magistrado, o ministro que julgou o mensalão. Que começou a condenar um bocado de gente. Né? Isso foi antes da Lava Jato. Bem antes dos outros escândalos. Aí é o seguinte, aí ele disse, não, isso aqui, o ministro, isso aqui é o seguinte, isso aqui é verba de bonificação. Verba de bonificação, o ministro ficou assim, meio estarrecido. Não, e o que significa isso? Fala, não, o seguinte, quando a agência de publicidade, ganha uma licitação de governo, a verba de governo, seja ele qual for, municipal, federal, estadual, a verba entra na emissora, na íntegra, tabela. Todos nós sabemos, se você pegar a emissora, a tabela de uma emissora, ela tem o desconto, tá? E as empresas particulares, elas têm esse desconto. Uma tabela cheia pode significar até 100% a mais. Ou seja, se o cidadão vende um comercial para o governo, tabela cheia, é R$100, para a empresa particular é 50. É o dobro. E é por aí que explicou o cidadão. Vocês lembram dele, não? O carequinha, o Marcos Valério, que foi condenado. Já está solto, né? Mas foi condenado no mensalão. Exatamente ele, dono de agência de publicidade. Ele disse, tem a verba de bonificação. E o ministro ficou muito revoltado com isso. Falou, quer dizer que vocês pegam, vendem um comercial que é do governo, a emissora cobra a tabela cheia, cobra mais caro, porque é governo, e vocês ganham dinheiro por isso.
Ele falou, não, pode ser em dinheiro, mas ele disse que o que funciona é o seguinte, se eu vender para um determinado jornal, né, que na época foi citado como exemplo, cada comercial desse jornal para o governo federal saiu por 50 milhões de reais. Cada comercial de 30 segundos, 50 milhões de reais. Um comercial apenas. Naquela época, estou falando de 2013, 2014, imagina, 50 milhões de reais cada comercial. Aí ele disse, então aí eu ganho, vamos supor, 30, 60 comerciais nessa emissora para eu botar onde eu quiser. Você está entendendo, não? Onde é que nós chegamos? E aí eles deram o nome disso de verba de bonificação. Eu não sei quem foi o parente do capeta que inventou isso. Não sei. Tá? Também não quero saber. Tá? Mas o ministro Joaquim Barbosa, ele disse com todas as letras, isso é ilegal. Isso é ilegal. Quer dizer que vocês vendem, vocês vão lá, compram um espaço para o governo, porque ganharam a licitação, e a emissora dá uma propina. É isso que está acontecendo. O ministro botou para arrombar no pessoal da agência de publicidade, que era chamada verba de bonificação. Não existe. Aí você fala assim, mas você repetiu verba de bonificação? Eu falei verba de bonificação? Eu disse verba de bonificação? Bonificação? Porque ainda existe. Existe e ninguém briga contra isso. Ninguém fala nada. Absolutamente nada. Isso ronda aí, ó, como um momento negro que não passou. Apesar do ministro Joaquim Barbosa ter dito com todas as letras, todas as linhas, que era ilegal uma agência de publicidade, que é a agência de governo, tá? Comprar um comercial e ganhar mais comercial, mais espaço para vender do jeito que quisesse. Imagina só, esse jornalzinho aí, 50 milhões de reais cada inserção, cada comercial do banco lá, que é público. 50 milhões, dia, só um comercial. Só um. Aí ele pega, ganha 50 milhões, ele fala, não, eu vendo pela metade. Não, eu vou querer um prêmio da loteria menor. Eu vou vender aqui por 10 milhões apenas. A inserção que me deram. Já pensou? O cara ganha esse dinheiro todo. Por isso que houve o chamado mensalão. Se você não está ligado nisso, se liga. Se liga. Neste momento, eu publiquei, e você pode rever o nosso vídeo, o absurdo que é o fundo eleitoral dos 5 bilhões praticamente. 5 bilhões de reais. Neste ano, só neste ano, que eu estou falando aqui, né, que pipocou o mensalão, que estourou o problema da verba, estourou esse negócio de blog, só nesse ano o governo federal gastou 9 bilhões em sua publicidade. 9 bilhões. E eu tô falando aqui, tá, de 2013 para 2014. Meu amigo, se você botar 9 bilhões de reais hoje atualizado, é muito mais. Ou seja, faz que esse fundo eleitoral agora, que é uma coisa absurda, seja desse tamanhinho. É por isso que muita gente toda hora bota para mim, Cadu, o Brasil não é para pessoa que não é profissional. Sim, é. Não é. Não é. O Brasil, infelizmente, é um país de ladrão e, infelizmente, nós não tomamos ainda vergonha na cara. E por que, meu amigo, minha amiga, isso não muda no Brasil?
Não muda. Um país de corrupção, um país que não consegue botar o malfeitor na cadeia, seja ele de qual nível for. É só ter um bom defensor que o sujeito nesse país não fica na cadeia. Eu falo muitas vezes que a nossa legislação é muito frouxa. É frouxa. Ela tem muito recurso. Sim, mas também porque diversos magistrados, promotores querem e às vezes admitem. Tem vários casos que são exemplos na história recente desse Brasil. O caso do Mensalão mesmo é um episódio. Tá? O caso do Mensalão, hoje não tem ninguém do Mensalão na cadeia. A Lava Jato e outras operações com nomes diferentes também são exemplos. Não tem mais ninguém na cadeia. E tem um artifício que a gente verificou que acontece, e todo mundo sabe disso, é aberto. Tem um artifício que acontece na cara do povo brasileiro, que é você tentar mudar de instância e anular processo. O sujeito, tá, é culpado desde que nasceu, saiu da barriga da mãe. Não tem para onde correr. Culpado. Ele é condenado. Chega até ir um momentinho para cadeia. Aí depois eles começam os recursos. Se consegue chegar, né, num ponto em que ele retroceda o processo, não importa que ele roubou ou deixou de roubar. Isso não importa. Não, para a lei não é importante. São os erros processuais e muitas vezes eu não consigo entender erro processual que demore 1 ano, 2 anos e ninguém fale, ó, esse erro aqui, puxa para cá porque tem um erro. Não, e todo erro processual ele simplesmente solta o cara, mesmo ele sendo culpado. Na história recente desse Brasil, tem gente grande condenada por 32 magistrados. Primeira, segunda, terceira instância. Agora mesmo tem plataforma de governo, né, para depois das eleições presidenciais, falando na condenação de segunda instância. Você já deve ter ouvido muito falar nisso. Esses bandidos que foram soltos, não foram soltos por causa da condenação em segunda instância. Porque o Supremo Tribunal Federal já havia decidido a condenação em segunda instância. Voltou atrás. Ué, como é que a lei é uma, não muda, a mesma lei, aí o juiz julga de um jeito, o outro juiz julga do outro jeito? Não, e como é que o mesmo juiz, no caso dessa questão de segunda e terceira instância, o mesmo juiz, ele dá todos os argumentos para dizer que é em segunda instância. Todos. E aí, de repente, ele muda de opinião. O mesmo juiz. Mas se fosse um mesmo, aí 2 mesmos juízes. 3! Como é que se entende? E isso acontece, não é só na política, não. O caso Brumadinho, que completou 3 anos, a barragem que matou 260 pessoas em Minas Gerais. Começou com a Justiça do Estado de Minas. E lá vai. A Justiça do Estado de Minas consegue até prisão preventiva de alguns dos envolvidos, porque se verifica no processo do estouro da barragem que houve crime naquilo. Eles sabiam que ia acontecer, tinham exata noção da tragédia que estava lá. Simplesmente essas pessoas não fizeram absolutamente nada. E por isso, pela omissão, o Ministério Público lá de Minas pegou e bateu em cima. Bateu em cima. Aí vem um recurso. Não, o caso não pode ser julgado pela Justiça do Estado. Tem que ser julgado pela Justiça Federal. Aí joga para a Justiça Federal. Aí vem um outro juiz, joga para a Justiça do Estado. Esse caso é mais um que vai prescrever e não vai dar em absolutamente nada. Mais um. Por quê? É o mesmo artifício utilizado na Lava Jato e em outras operações.
Tá? Não tem só Lava Jato no meio disso, não. Fala assim, não, fulano foi julgado, condenado por 32 magistrados. Primeira, segunda, terceira instância. Tem gente que foi condenada até 2 vezes. Aí chega e fala, não, mas foi o quê? Foi o Tribunal do Paraná que condenou? Primeiro tribunal? Não podia ser. Tem que ser o de Brasília. Ah, você não sabia disso, não? Pois saiba que essas pessoas aí que estão soltas, elas não foram absolvidas. Foi esse erro processual que eles chamam, eu nem vejo erro nisso, né? Nem vejo erro. Não, o Paraná não podia julgar, tinha que ser julgado em Brasília. Aí você bota um ladrão do dinheiro público na rua. E no caso de Brumadinho, é pior. Não é só ladrão do dinheiro público, é casca grossa, cheia do dinheiro, gente cheia do dinheiro, que lida com mineradora. São assassinos, verdadeiros assassinos. E tá todo mundo na rua. Bom, meus amigos, deixa eu atualizar alguns dados aqui sobre Covid, passar para vocês algumas informações. Inclusive, ó, eu vou mostrar aqui uma entrevista de um médico especialista em intestino falando sobre a variante Ômicron, que muitas vezes não tem sintoma nenhum de gripe, não tem febre. Essa variante ela pode só atacar o intestino, você vai ver comigo daqui a pouquinho. Então presta atenção. No estado de Pernambuco, onde eu estou falando agora, com 4.722 casos de Covid registrados em um único dia, terceiro maior número de confirmações diárias de toda a pandemia. Então, neste momento, nós temos números assim impressionantes da pandemia em número de casos. Com esses novos casos, Pernambuco totalizando 677 mil confirmações e houve 8 mortes registradas. E é isso que eu gostaria de comentar com vocês. Eu não sei se o seu estado também está tendo esse tipo de problema, né? Me diz aqui, você que é médico, se você estiver assistindo, se você é da área da saúde, comente. Ajude a gente nisso aí. Comente aqui, tá? Não importa o estado que você esteja. Foram 8 mortes registradas nesta quarta-feira, tá? No boletim de saúde se informa que tem morte do dia 4 de outubro de 2020 e ontem. Morte de 4 de outubro de 2020. Só agora uma morte de 4 de outubro de 2020 entra no boletim. Como a gente... E isso é todo dia. Você está observando aqui que eu estou mostrando? Né? Todo dia está acontecendo isso. No seu estado está acontecendo isso também, não? Porque senão, não dá para a gente ter um dado real do que está acontecendo neste momento com essa variante Ômicron no Brasil. Tá? Inclusive, 4 de outubro de 2020, você não tinha a vacinação. É problema. E nós estamos em Pernambuco tendo outros problemas. A prefeitura, por exemplo, de São Lourenço da Mata suspendeu atendimentos presenciais por causa da alta de casos de Covid. Inclusive foram testar os funcionários da prefeitura e dos 4 mil servidores, 300 aproximadamente testaram positivo. A medida de suspender o atendimento presencial na prefeitura de São Lourenço da Mata vale até a segunda-feira, dia 31. Outro problema que a gente já esperava que começasse a ocorrer no Brasil. Aqui no estado de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, ela suspendeu as aulas presenciais, né? Suspendeu. E aí, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, eu inclusive questionei, né, sobre a questão da vacina. Quer dizer que se vacina e eles fecham tudo. Bom, Paulista e Carpina, também em Pernambuco, adiam a volta às aulas presenciais e anunciam ensino remoto devido a Covid e influenza. São 2 municípios do interior, né? Um está na região metropolitana, outro está no interior, Zona da Mata. E que não tem estudantes da escola pública com condições sequer de assistir aula pela internet. E estão suspendendo
a aula presencial. Meu Deus do céu, né? Tudo que a Unicef, a Organização Mundial da Saúde, diz que não é para fazer, eles estão fazendo, tá? Essas duas prefeituras apontaram o número de casos das doenças no começo do ano como motivo. Em Paulista não há previsão para volta às salas de aula. Já em Carpina, o ensino remoto deve ficar até o dia 14 de março. E neste momento o Brasil tem novo aumento de ocupação de leitos em UTI para Covid. A informação é da Fiocruz. A pior taxa de ocupação de leito está no Distrito Federal, que tem neste momento 98% dos leitos intensivos ocupados. Entre as capitais, o Rio e Brasília têm a taxa mais alta, também com 98% da ocupação. Distrito Federal, 98% da ocupação. Rio Grande do Norte, o estado, 83% da ocupação dos leitos. Goiás e Piauí, ambos com 82% da ocupação. O estado de Pernambuco, 81% da ocupação de leitos. Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 80% da ocupação de leitos neste momento. Eu estou lendo aqui uma notícia que está sendo publicada, republicada por redes tipo BBC, CNN, Globo, que 3 antivirais já aprovados no exterior contra a Covid, remédios que previnem hospitalização, morte pela infecção com coronavírus, que já estão sendo prescritos em várias partes do mundo, mas aqui eles não estão aprovados. Não, a Anvisa ainda não analisou a aprovação. Não analisou. A outra notícia é que o Reino Unido retira a exigência do teste de Covid para viajantes vacinados a partir de 11 de fevereiro. Inclusive, o Reino Unido está abolindo máscara, mandou todo mundo voltar ao trabalho presencial, porque está informando que é o fim da pandemia neste momento. Está tratando essa variante Ômicron, que é predominante, como uma gripe comum. A mesma coisa já está acontecendo na Espanha e outros países europeus estão pretendendo também dar fim à pandemia. Vamos ver o que acontece, tá? O Reino Unido retirou a exigência de teste de Covid para viajantes vacinados já a partir agora do dia 11 de fevereiro. Atualmente, as pessoas vacinadas que viajam para o Reino Unido são obrigadas a fazer teste dentro de 2 dias após a chegada. Viajantes totalmente vacinados que chegam ao Reino Unido não vão precisar mais fazer o teste de Covid. A informação é do secretário de Transporte, Grant Shapps. Ele deu essa informação no Congresso inglês, tá? Inclusive, outras restrições estão caindo no Reino Unido, segundo o secretário informou, tá? Outra situação. A pessoa chega e apresenta a vacinação, tá? E aí, o vacinado passa por uma verificação do status. Ele dá um formulário, o passageiro preenche. Esse formulário, inclusive, se você já viajou para outro país, geralmente a alfândega pergunta, quando você vai chegar no outro país, se você está levando alguma coisa e tal, né? No caso da febre amarela, país que exige a vacina da febre amarela, você tem que preencher, né, que você tomou a vacina, você tem que constar isso, tá? E uma coisa que me chamou a atenção na determinação do Reino Unido para que a pessoa entre vacinada. Por enquanto, a vacinação completa não inclui o requisito de ter recebido dose de reforço. Lembrando para vocês que no Brasil a dose de reforço a pessoa tem que tomar, num ano já é 3 vacinas, já são 3 vacinas. Se você tomar a dose de reforço, você em apenas um ano você toma 3 vacinas contra a Covid, tá? Outra situação. As pessoas aí da questão da vacinação de criança e adolescente, essas pessoas vão pensar umas 10 vezes. Menores de 18 anos não vão precisar apresentar atestado de vacina.
Se a pessoa chega, é menor de 18 anos, ele é tido como totalmente vacinado, foi o que informou o secretário inglês dos Transportes. Duas situações que chamam a atenção, até porque, para que a Inglaterra tomasse essas medidas, o governo disse que é baseado na ciência. Baseado na ciência. Primeiro, não exigir dose de reforço como se fosse totalmente vacinado, ou seja, essa terceira dose, embora o país tenha 54% de vacinados com essa terceira dose. E os menores de 18 anos, se você tem um filho, uma filha, não tomou vacina, for viajar para a Inglaterra, Reino Unido, essa pessoa, se é menor de 18 anos, já é tida como vacinada. Não precisa tomar vacina. A situação está muito séria. O Brasil bateu mais um recorde de média móvel nos casos de Covid nas últimas 24 horas. E a média de mortes também está crescendo, já é a maior desde outubro. Já compartilhando com vocês a tela aqui com os dados estatísticos da situação de Covid na Inglaterra, que desde segunda-feira está sem restrições. Está tratando Covid-19 como se fosse um evento de uma gripe normal. Novos casos 84.012, a média 82.575. O gráfico ele demonstra claramente que em casos, olha, tá em queda, né? Tá em queda. Aliás, para você ver como é que essa variante Ômicron, ao longo do ano passado, nós tivemos vários picos de Covid e neste momento houve esse pico maior aqui, ó, e depois agora a queda de casos. Deixa eu mostrar também, neste momento, como é que anda a mortalidade. Você vai notar, ó, que a mortalidade estabilizou. Houve a estabilização. A média dos últimos 7 dias, 230 pessoas que morreram. No caso da vacinação, a Inglaterra tem um índice altíssimo. Olha só, já vai para 55,2% pessoas que receberam a terceira dose. 55,2% a chamada dose de reforço. E totalmente vacinados, 72,2%. Deixa eu mostrar o Brasil, como é que está nesse momento. Eu sempre chamo a atenção de vocês para o gráfico, olha. Como é este momento, é o pior em número de casos. Ó. É o pior em número de casos. O momento é o pior. Olha o gráfico, como é que ele sobe, como ele cresce. Olha aí. O último dado, novos casos, 200.290. Na questão das mortes, é importante demonstrar aqui que houve um crescimento de mortes e provavelmente nós vamos ter, antes de queda, crescimento. Cientistas estão falando que nosso pior momento vem aí no mês de fevereiro, final da primeira semana de fevereiro, início da segunda semana. A vacinação nossa avançou, viu? Avançou. Nós estamos totalmente vacinados 69,9% e a dose de reforço também avançou 19,4%. Um dado sobre essa variante Ômicron me chamou a atenção e eu vou compartilhar com vocês uma entrevista do Dr. Fernando Lemos. Ele é médico de intestino, é cirurgião, e ele coloca aqui com muita clareza a situação de sintomas dessa variante Ômicron que atacam o intestino, tá? Às vezes a pessoa pode ter a febre, pode ter a coriza, dor de garganta, e muitas vezes não tem nada disso, só tem um problema intestinal. E o que eu quero falar para vocês agora é a variante Ômicron, porque ela tem uma alta transmissibilidade, tem muitas pessoas pegando, está com outro pico, e tem muitos sintomas que não são os sintomas habituais do coronavírus, do Covid. E nós estamos observando que tem pessoas que só têm esses sintomas digestivos sem ter os sintomas respiratórios. Quando você fala em coronavírus, hoje em dia até mesmo as pessoas leigas, se você perguntar, diga os principais sintomas do coronavírus. Você vai dizer febre, tosse e a perda do olfato, do cheiro e do paladar.
que é do gosto dos alimentos. Esses são os sintomas clássicos. E no Ômicron, nós estamos observando muitas pessoas que começam com sintomas digestivos, sem sintomas respiratórios. A pessoa sente, anota aí, náuseas, que é a ânsia de vômito, e por isso a pessoa fica inapetente, diarreia e principalmente a dor abdominal. Novamente, náuseas, que a pessoa fica inapetente, sem vontade de comer nada, diarreia e principalmente dor abdominal e esses sintomas sem febre. Sempre a detecção precoce, pessoal, é o segredo, tá? Sempre a pessoa estar alerta para os sintomas é importantíssimo. Por quê? Porque você pode me dizer agora para mim, mas doutor Fernando Lemos, o Ômicron nós descobrimos que ele tem uma transmissibilidade alta, tá muitas pessoas pegando, porém ele não dá sintomas tão graves. Pessoal, é o que nós esperamos. Porém, nós já temos visto nos últimos dias, últimas semanas, pessoas morrendo e muitas pessoas internadas gravemente com essa variante Ômicron. Então, se você detectar de forma precoce e estar com os dois olhos bem abertos, isso aí vai auxiliar muito ao início de uma terapêutica e principalmente não ter uma transmissibilidade para as pessoas de dentro de casa. Por que isso está acontecendo? Vamos lá. Existe uma microbiota intestinal, que é a flora intestinal. Existe também, que poucas pessoas sabem, uma microbiota pulmonar. E sabe-se que essa variante Ômicron, ela causa no intestino uma coisa que nós chamamos de enterite, que é um tipo de inflamação no intestino, principalmente nos enterócitos, que são as células do intestino delgado, que é o intestino fino. E aí começa a liberar citocinas, que são substâncias pró-inflamatórias, que é uma cascata inflamatória, e isso aí gera esses sintomas. Causa dores abdominais, causa diarreia, causa essa inapetência, e maioria das vezes não tem febre. Eu tenho conhecidos de pacientes e relatos de pacientes que foram para emergências achando que estavam com uma apendicite, ou com alguma crise de diverticulite, e fizeram tomografia e nada, e aquilo começou com uma diarreia Ômicron. Muita atenção! Não quer dizer, para ficar bem explicado, que o Ômicron não pode ter sintoma respiratório, tipo febre, tipo tosse, tipo perda de paladar, mas está acontecendo muito frequentemente isso. Agora, pessoal, recentemente, agora no dia 10 de janeiro de 2022, foi feita uma análise, um relato de vários artigos. Foi encabeçado pela África do Sul, já continente europeu também, e aqui no continente americano, artigos justamente mostrando que pessoas com sintomas digestivos e sintomas intestinais, sem febre, pensa na variante Ômicron. Pede para fazer o teste e a fenotipagem para descobrir qual é o tipo de vírus rapidamente. Meu amigo, essa variante é muito estranha, né? Muito estranha. Você vê, às vezes a pessoa pode não ter nenhum sintoma de uma gripe comum, febre, dor de garganta, e ter só o sintoma de uma virose, né? Muitas vezes a pessoa chega com um problema intestinal e o médico diz, isso é uma virose, né? Então é uma variante bem diferente e eu só espero que o nome dela seja representativo, porque o Ômicron significa fim, né? Que seja realmente o fim dessa pandemia. Muito obrigado a todos vocês. Vai compartilhando aí nas nossas redes sociais. Agradeço de montão se você der o like aí, se você compartilhar. Muito obrigado, hein? Um bom dia para você. Cardinô.